Vamos lá. Bom, então resolver as questões. A questão 3 a gente já fez em sala, não foi isso? Foi a questão que eu expliquei lá na sala lá, tá? Tá com vídeo gravado, inclusive, né? Questão 4, então. Uma loja de calçados anota diariamente a quantidade de pares vendidos. Determinar em que mês, em que dia do mês de março ocorreu a maior venda e qual foi a quantidade de pares vendidos de calçados neste dia, né? Então vamos lá. Vou pegar um bloco de notas. Então, quem que é argumento de entrada nessa questão 4 aqui? Então, eu vou ter lá, argumento de entrada, quantidade, sei lá, pares. Quem que é argumento de saída? O dia do mês, Dia, maior dia, venda, dia maior venda maior venda e quantidade, e a quantidade vendida. maior venda, certo? Beleza. Então, vou deixar aqui em cima, né? Então, vamos lá. Então, include std, aí o ponto h, aí eu tenho int main e vamos ter lá o código, certo? Até aqui tranquilo? Quais são os objetos que nós vamos ter? Então, int qtd pares, não é isso? Que é a quantidade de pares que é o argumento de entrada, né? Dia maior venda, certo? E maior, ok? Então, o que que acontece? Quando a gente vai procurar, vamos dizer assim, que argumento de entrada, eu não preciso inicializar. Por que que eu não preciso inicializar? Porque eu vou ler um valor. Então, independente de eu inicializar o argumento de entrada, a hora que eu for ler, ele vai substituir aquele valor. Então, não tem necessidade. Agora, no caso, dia da maior venda, ele depende da maior venda, certo? Como ele depende da maior venda e eu preciso encontrar a maior venda, então vem aquela regra de eu inicializar ele com um número muito pequeno. Estou procurando um número grande, vou colocar um número super pequeno, certo? Esse formato garante que eu consiga ter um padrão de desenvolvimento. Porque daí eu sempre estou chutando um número muito pequeno, já estou colocando negativo, inclusive, para não ter problema, ok? Essa é a ideia. Tá. Bom, ele diz que é no mês de março. O mês de março tem quantos dias? 31. Então, int dia, né? Vou fazer o quê? Fazer um laço de repetição. Um for que dia inicia em 1, enquanto dia for menor ou igual a 31, vou fazer dia mais mais. Tranquilo? Hã? Só tá errado, mas tudo bem. O mês de março tem 31, né? A regra dos dedos aqui diz que tem 31, certo? Mas fora essa questão, tranquilo, certo? Então, o que que acontece? Bom, vamos lá. Então, para fazer esse processo, eu sei que eu vou percorrer os 31 dias e eu vou ter que buscar, eu tenho como argumento de entrada a quantidade de pares, vou ter que ler, né? Então, vamos dizer assim, a gente está fazendo aqui no computador, então eu vou ter um printf, né? Colocar lá entre, então, vou colocar só a quantidade, né? De pares, assim. Vou colocar aqui na frente o barra n, né? Opa. Aqui toda vez ele pule uma linha, certo? Já de cara. Vai vir aqui, vou fazer o scanf. Ou seja, eu tenho que conhecer, né, qual a quantidade de pares que eu tenho. Aqui vem %d e vou colocar comercial GTD pares. Ok? Então, para cada os 31 dias, eu vou ter que saber qual a quantidade de pares daquele dia, certo? Aí eu vou fazer o quê? Bom, eu preciso saber. Eu tenho maior quantidade inicializada com menos 999, certo? Tem que fazer o quê? Tem que verificar se a quantidade daquele dia é maior que a quantidade que eu tenho. Mesmo que fosse zero, vai ser maior do que a quantidade que eu já tenho, certo?
Então, eu vou fazer o quê? Se QTD pares for maior que maior, isso significa o quê? Que é o dia da maior venda. Eu tenho, então significa que se essa quantidade que eu tenho é maior do que o maior que eu tenho, então maior passa a receber, opa, passa a receber a quantidade de pares, certo? E o dia da maior venda passa a receber o quê? O dia, certo? Que é o que a questão pede, não é isso? Qual dia do mês de março teve a maior venda, certo? Bom, isso vai ficar preso dentro desse laço, né? Até ele chegar nos 31 dias, ok? Aí aqui embaixo eu termino e vou dar um printf dizendo o quê? A quantidade, ou Percentual. vamos mudar, o dia da maior venda, né? Aí aqui eu vou ter um percento de dia da maior venda é e a quantidade, um outro percento de, não é isso? Que vão ser respectivamente quem aqui? Dia maior venda e maior, certo? Vamos checar se ele procede. Online GDB. Que vai ser dia pra caramba, né? Então, um, dois, Colocar um três. dedo aqui. Ah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou deixar o 9 como sendo o dia, tá? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ó, o dia da maior venda é 9 e a quantidade é 9, certo? Tranquilo? Aqui, uma questão técnica, eu poderia fazer diferente aqui, ó. Vou fazer direto aqui. É, poderia colocar aqui assim, ó, para visualizar melhor, percento de, sim, e aqui eu poderia colocar assim, ó, dia. Daí o que acontece? Dia 1, eu sei qual a data que ele está lendo a quantidade, certo? Tranquilo? Deu para entender o que foi feito aqui? Coloquei a variável do laço de repetição antes. Aí aqui eu vou ler um, dois, ó, três, quatro. Talvez fique visualmente mais interessante para vocês quando for implementar. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aqui nessa questão? Ali? É Matheus? Bota aí, rapidão. No código? Ah, Depois do porcentagem dele, printf. hum. Aquela, esse menos aí é menos, É, esse é maior e o Menos outro é maior igual. quantidade. isso. É só para colocar de forma diferente, né? Boa noite. Beleza? Tranquilo? O restante, tranquilo? Então, eu preciso inicializar com um número muito pequeno aqui, que vai facilitar a vida, certo?
Ah, existia outra forma? Poderia, tem outras formas que poderia fazer, mas não é conveniente, é mais prático fazer isso, mesmo porque você vai ver sempre usando esse padrão, sempre que você estiver procurando um número muito grande, você começa com um número muito pequeno. Se você estiver procurando um número pequeno, você coloca um número muito grande, absurdamente pequeno, certo? E ele resolve tranquilamente o nosso problema, beleza? Tranquilo então, né? Tá, vamos para a próxima. Acho que o zoom aqui está muito alto, né? Vocês conseguem enxergar nesse tamanho? Aí atrás conseguem enxergar? Como que chama lá? Diego consegue? E o nosso amigo lá? Consegue enxergar desse tamanho? Tá bom. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão diz lá: foram coletadas uma noite 100 medidas de altura, que é estatura, né, juntamente com o sexo de um grupo de pessoas. Calcule a maior e a menor altura do grupo. B. A média da altura das mulheres. C. O número de homens. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Quem que é o argumento de entrada nessa questão? Ali? Quem que é o argumento de entrada nessa questão? O bom é que pega dois uma pancada, né? Você fala Ali, aí pega dois. Pancada só. Então, cada um fala um. O que que é argumento de entrada nessa questão? Sim. Não é altura. É questão 5. Aqui, ó. Foram coletadas 100 medidas de altura, estatura, juntamente com o sexo de um grupo de pessoas. Calcule. Quem que é o argumento de entrada nessa questão? Oi? Medida de altura. Então, um dos argumentos de entrada, a gente pode dizer que é altura. E o outro, Ali? Pô, você tem que deixar o outro Ali falar. Tá bom, tá bom. Então, vai lá. Ele vai falar os argumentos de saída, então. Beleza, não tem problema. Tem mais questões para resolver, né? Vai lá, o que que seria argumento de saída nessa questão? Maior e menor, Média de altura, número de homens. média, alt, média de altura, Número de homens. número de homens. Assim. Então, aqui, ó, usando a ideia de nomenclatura, vamos dizer assim, teoricamente eu posso colocar qualquer nome, certo? As regras, boas práticas de programação recomendam que a gente siga um certo padrão. Então, eu vou colocar assim, ó. Vamos usar 3 e 3, ó. Menor, maior. Aqui é média da altura das mulheres. Não é isso que a questão pede? A média da altura das mulheres. Número de homens. Certo? Tranquilo? Tá, beleza. Então, vamos pegar aqui que é comum, né? Aí eu venho lá e vou declarar quais são as variáveis. Então, altura de que tipo? Float. Float. Ó, vou colocar a altura também no mesmo padrão. Vou usar com três letras, certo? Tranquilo? Tudo com três aqui, tá? Então, ficou, ó, beleza. Alt, eu tenho sexo é char, não é isso? São argumentos de entrada, então supostamente eu não preciso inicializar. Aí eu tenho maior e menor altura. Maior e menor é de que tipo? Float. Então, my, main, média da altura das mulheres. Float também. Então, média, alt, mulheres. Número de homens. Pode ter uma curva aqui. Era para ter o quê? Curva. Número de homens é int. Número de homens, int. Qual? Ah, não, foi. Não.
Bom, o que que acontece? Quem são argumentos de entrada, eu vou ler. Então não preciso inicializar, certo? Aí eu tenho a maior e menor altura. Para mim encontrar a maior, então aqui vem essa regra, certo? Vou procurar um número muito grande. Então vou colocar um número pequeno, certo? Vou procurar a menor. Então vou colocar um número muito grande, certo? Tem que procurar menor, coloco um número grande. Vou procurar maior, coloco um número muito pequeno, certo? Aí a média da altura das mulheres. A média, na verdade, posso dizer que começa com zero. Só que para eu calcular a média, eu tenho que calcular o quê? Se eu fosse calcular a média da altura aqui da sala, como que eu faria? Quantidade. Eu tenho que somar as alturas e dividir pela quantidade, certo? Então, aqui eu preciso ter, eu tenho soma aqui para fazer, mas, aliás, média, mas eu preciso da soma da altura das mulheres, certo? E a soma, eu devo começar ele sempre com zero, certo? É contar, né? Teoricamente, a maior parte das linguagens começa necessariamente com zero, mas eventualmente pode ter lixo, certo? Então, para evitar, o número de homens aqui também começa com zero, certo? A regra é simples, né? Quando você vai usar uma calculadora, se ela estiver ligada, você já vai fazendo a conta na calculadora? Não, você sempre vai dar no C lá, o clean lá para limpar, não é isso? Então, é a mesma regra que a gente tem para fazer os nossos programas. Independente de onde for que a gente vai utilizar, a gente sempre vai ter que inicializar as variáveis, certo? Quando eu digo que eu tenho, então, aqui eu tenho número de homens, né? Que é o que está pedindo na letra C aqui. Vamos verificar, será que tem alguma variável que está aqui que eu precisaria ter, que não está explicitamente declarado aqui? Vamos acionar o modo emoção, né? Agora são 19h32, né? É isso? 32. Que dia que é hoje? 4. Mais 24. Isso vai dar 56. 56. Aí eu pego aqui e faço assim, ó. 5 mais 6. Isso deu 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ali. Oi? É o lá? Você quer falar por ele? Ah. Dentro Para a gente calcular, nós temos argumentos de entrada aqui, né, Ali? Que é altura e sexo, certo? E eu tenho os argumentos de saída que foram esses que você falou. Para a gente calcular argumento de saída aqui, a gente já tem todas as variáveis que são necessárias? Está faltando o quê, então? Que variável que está faltando? Xará quer ajudar? Não? Pô, como assim? Eu tenho que calcular o quê, ó? Vamos lá, maior. Maior e menor altura. Eu preciso ter outra variável para poder calcular maior e menor? E Não, não. Para calcular a média da altura das mulheres, eu preciso ter o quê? Eu tenho, eu preciso ter a soma da altura das mulheres, mas eu preciso ter o que mais? Boa noite. quantidade. Quantidade. Eu preciso ter. Como é que eu calcularia a média da altura aqui da sala? Como que eu faço isso? Média, não é desconto, é média. É média. O que que é média? Média é soma dividido pelo quê? Não. Média é soma dividido por quantidade. Não é isso? Mas eu tenho variável aqui que diz o número de mulheres. Para poder calcular a média da altura das mulheres, eu tenho que somar a altura das mulheres, não é isso? Tem que ter a soma da altura das mulheres e tem que dividir pela quantidade, não é isso? E eu tenho número de mulheres aqui declarado? Não tem. Então, vamos declarar.
né? Então, eu preciso ter aqui, ó, número de mulheres recebe zero. É razoável? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Então, veja bem, eu tenho aqui os argumentos saídos, né? Então, eu vou precisar percorrer quantidade de entrevistados, né? Então, vamos dizer lá, vou declarar como sendo N o número de entrevistados. Pode ser? Ou seja, onde que eu vou usar esse cara, então? No laço de repetição, beleza? Vou usar ele no laço de repetição. Então, vamos lá. Então, o que que vai ter? Vou ter um for onde N, que seria entrevistado, lá, número de entrevistados, começa com 1. Quanto N menor ou igual a 100, N mais mais. É isso? Muito bem. Aqui, a forma de fazer, eu diria assim, tem algumas maneiras da gente fazer, certo? Vamos seguir um padrão. Então, eu vou fazer de um formato e a gente vai refinar o formato. Pode ser? Como é que faria? Então, vamos dizer assim, eu venho aqui e vou colocar lá. Primeiro eu tenho que dar um printf, né? Então, eu vou colocar lá. Vou colocar o barra N já. É, vou colocar lá o percento D. E aqui eu vou colocar o N. Como a gente fez no outro anterior, certo? E vou vir aqui e dar o scanf, onde eu vou colocar o quê? Colocar lá o percento F e vou ler altura, certo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar já para ler os dois aqui, né? Seria percento C, né? Aqueles quatro ali, não sei. Que achar. Importante isso, né? Isso não vou esquecer o resto. Não vai esquecer mais, né? E dá certo, né? É bem simples e dá certo, tá? Tem outras formas de fazer esse processo, só que ele é bem mais delicado, bem mais complexo. Tem outras funções para poder fazer. Bom, então, vamos dizer assim, depois do scanf significa o quê? O que que eu tenho depois do scanf? Tem os valores lidos, certo? Aí eu vou precisar fazer então, primeiro, preciso encontrar a maior e menor altura, certo? Então, vou fazer um if para alt é maior que maior. Se alt é maior que maior, então maior passa a receber quem? Alt. É maio, né? Maio. Ah, é maio. Verdade. Eu segui o padrão, né? Aí eu vou procurar o menor. Então aqui eu encontrei o maior, certo? Aí eu vou verificar se alt é menor que menor. Então, se for, menor recebe alt. É isso? Aí achou o maior e menor. Encontrei o maior e menor, que é o item A, certo? Aí, para encontrar a média da altura das mulheres, certo? Então, para encontrar a média, então, o que que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho que verificar se sex for igual a feminino. Eu posso usar maiúsculo e minúsculo, certo? Então, vou colocar or sex igual F minúsculo. Se for um ou for o outro, porque se o caps lock estiver ligado ou estiver desligado, eu digitar um formato e de repente for o outro, né? Então eu vou ter problema. Então, o que que acontece? Sei lá. Esse ele não foi eu. Oi? Esse ele não foi eu. Tranquilo. Então,
vou ter soma, alt, mulher. Aqui eu posso usar então o mais igual e vou somar a altura, certo? E vou ter num mulheres mais, certo? Então, número de mulheres começou com zero, então vou incrementar aqui, certo? Aqui eu posso ter um novo if ou eu posso ter else, indicar que todo o restante seria, né, num homens mais. Se digitar errado. Se digitar errado, ficou errado, certo? Então, C e digita É, a outra letra. já é. Tá. Tranquilo aqui? Tudo bem? Então, a gente resolveu os três itens? Na verdade, não. Ah, mas a média eu não poderia calcular aqui? Vamos desligar esse computador. Eu? Ah, tem mais alguém com o computador ligado aí? Os dois aí atrás aí. Vamos desligar os computadores? Ah, traduza, por favor. Vamos desligar os computadores? Tá ligado o computador aí? Vamos desligar? Então, veja bem. A ideia de calcular a média é a soma das alturas das mulheres dividido por número de mulheres, certo? O que a gente faz? Se eu colocar o código aqui, eu vou estar fazendo um cálculo desnecessário. Concorda comigo? Certo? Então, o que ocorre? A gente calcula ele, a média, só aqui embaixo. Então, a média, altura, mulheres, vai receber o quê? A soma da altura das mulheres dividido pelo número de mulheres. Porém, pode acontecer a questão de que, por um acaso, eu fiz a pesquisa e só tinha homem. O que vai acontecer aqui se isso ocorrer? Sim, mas o denominador numa divisão pode ser zero, certo? Então, a gente tem que prever que possa ocorrer isso. Para ocorrer, como é que a gente pode prever isso? Vamos achar alguém para responder, né? Agora é 43, 4 e 3, 7. Eu parei a última vez, foi no Ali, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modo emoção. Diga. Daí, como é que a gente faz para prever isso? Último lugar. If número de mulheres for maior que zero, aí eu vou executar essa linha, certo? De qualquer forma, se, ó, eu inicializei a média com zero, certo? Significa que, independente se caso não tiver nenhuma mulher, o que vai acontecer? Ele vai dar zero, no pior das hipóteses, certo? Ok? Então, feito isso, a gente vai dar o printf, né? Aí vamos ter lá maior porcento f, ponto 2 f, menor porcento ponto 2 f, menor e maior, daí tinha o que mais? A média da altura mulheres, que a gente colocou com porcento ponto 2 f e número de homens, que é int, no caso, né? Então, percento dele, certo? E aqui a gente vai colocar, então, primeiro, my, main, média, alt, mu,
e num homens. Professor, por que você colocou lá o sinal antes da personagem? Hã? Antes de dois F. Por Hum, que você colocou lá menos maior? menos maior, coloquei mesmo. Por quê? Ah, para indicar que é o valor que eu estou buscando. Você colocou antes. Hã? Colocou antes. Não pode? O que é melhor colocar no lugar do menos maior? Aceite sugestões. O que a gente poderia colocar no lugar? Hã? Dois pontos? Ué, pode ser. Posso vir aqui, coloco dois pontos aqui, coloco dois pontos aqui, dois pontos, dois pontos, certo? Então, vamos pegar o código aqui, substituímos por esse, que sobrou os espaços, e colocamos para executar. Ah, vamos só ajustar aqui, né, para a gente executar, né? Aí, tá de bom tamanho, né? Tá, então, primeiro, nós vamos ter lá, é, qual a tua altura? 1,75. 1,75, masculino, Foi. 1,82, colocar sua altura. É, Não sei. como não sabe sua altura? É, eu ia colocar 1,5 já. Hã? É. Oi? Bom, quanto a eu? Ô, louco! Só. Vivendo anos. Ó, aqui, ó. Qual a tua altura? É você mesmo. É. Ah, maior altura, 1,90. Acho que é difícil ser isso, mas tudo bem. A menor altura, 1,70. Ah, a média da altura das mulheres deu quanto? Número de homens? 9. Fechou? Gostei que você apareceu no mundo da frente. Posso estar lembrando que você colocou? Sim. Você. Tranquilo aí? Entenderam? Esse aqui, ó. Esse printf aqui, ó. Beleza? Tranquilo? É bom assim quando dá tudo certinho, né? Alguma dúvida? Entendido aqui o que foi feito? Beleza? Tudo bem. Vamos seguir então. Essa foi a 5, né? A 6 a gente pulou. Foi?
Ele pulou? A 6 pulou, foi 7 e 8. Não foi o que eu pedi? Tá correto? Sei, pra mim, Alguém ainda tem a 7 e a 8 para me entregar? eu não fiz. Mais alguém? Oi? Só preciso passar. Tá. Então vamos parar a correção aqui, certo? Vocês não eram pra fazer? Oi? Vocês não eram pra fazer? A 6 não, porque a 6 é uma questão de condição. Eu tava dando nela ali, cara. É o número indeterminado de pessoas aqui, ó. Número indeterminado quer dizer que eu não sei a quantidade. Então eu vou ter uma condição. Beleza? Tranquilo? Eu pegou pra vocês. É, a 7 e a 8 que eu pedi, que é os dois com 200, beleza? A 8, lembrando que ela segue aqui embaixo, né? Ela não termina, não é só esses dois itens, tem aqui embaixo. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida do que a gente fez até agora? Bacana? Praticar. Só praticar. Tá joia? Tá, então vou parar isso aqui.